O século XX foi palco da ascensão de regimes comunistas totalitários que, nossa, acabaram trazendo uma era de violência numa escala quase inimaginável. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nessa história complexa e, francamente, bem sombria das mortes em massa que aconteceram sob esses governos, tudo com base em fontes acadêmicas, claro. E para começar a entender essa história, a gente parte de um número que, segundo estimativas, representa o custo humano de tudo isso: 100 milhões. É uma cifra que a nossa mente quase não consegue processar e que já dá a dimensão da tragédia que a gente vai analisar. Tá, mas como se chega num número tão absurdo? Para a gente começar a entender como essa conta fecha, primeiro a gente precisa dar uma olhada em onde aconteceram os eventos mais letais. Olha só, 3 países se destacam de longe. Primeiro, a União Soviética, com um número que chega perto de 20 milhões. Depois, a China sob o comando de Mao Tse-tung, com uma estimativa assustadora de 65 milhões. E, por fim, o Camboja sob o Khmer Vermelho, com mais de 2 milhões. Somando só esses três, a gente já tem a esmagadora maioria das perdas, o que ajuda a tirar aquele número abstrato de 100 milhões e trazer ele para uma realidade histórica bem concreta. Agora, um ponto super importante e que gera muito debate é como a gente chama esses eventos. Parece simples, mas não há um consenso. E cada palavra, cada termo carrega um peso e um significado bem específico. Todo mundo conhece a palavra genocídio, certo? Mas aqui tem uma pegadinha. A definição oficial lá da Convenção da ONU de 1948, que por sinal teve influência da própria União Soviética, deixou de fora, de propósito, os grupos políticos. O que isso quer dizer? Que, legalmente falando, o assassinato em massa de opositores políticos não entra na definição de genocídio. Então, para cobrir essa brecha, essa lacuna deixada pela definição de genocídio, os estudiosos criaram outro termo: politicídio. Ele serve justamente para descrever o extermínio de grupos com base na sua visão política, ou seja, exatamente o que a palavra genocídio não abarcava. E tem mais um termo, que é ainda mais abrangente: democídio. Pensa nele como um termo guarda-chuva. Ele inclui tudo: genocídio, politicídio, qualquer tipo de assassinato em massa cometido por um governo contra civis desarmados. É uma tentativa de capturar a totalidade dessa violência. Bom, isso tudo leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? O que causou essa catástrofe humana? E aqui, basicamente, existem duas grandes linhas de pensamento que tentam explicar o porquê de tudo isso ter acontecido. De um lado, tem uma corrente que aponta o dedo direto para a ideologia marxista como uma grande culpada. A ideia aqui é que a própria doutrina, com essa visão de luta de classes e a necessidade de eliminar os inimigos para construir uma sociedade utópica, leva quase que inevitavelmente à violência. Do outro lado, tem uma outra linha de pensamento que diz que o problema foi o colapso do Estado e uma série de falhas políticas. Ou seja, as mortes teriam sido resultado de transformações sociais muito bruscas, colapso econômico e fome, tudo isso piorado por decisões políticas simplesmente desastrosas. E para ilustrar bem essa primeira visão, a ideológica, olha só essa frase atribuída a Lenin. Ela é bem direta, né? Ela sugere que a violência não era vista como um efeito colateral ruim da revolução, mas sim como uma ferramenta necessária e intencional desde o comecinho. Beleza, já falamos bastante da teoria. Agora vamos ver como isso aconteceu na prática naqueles 3 casos mais brutais que a gente mencionou. Na União Soviética, a violência veio em ondas, sabe? Começou lá atrás com o chamado Terror Vermelho. Depois, nos anos 30, veio o Grande Expurgo, que varreu o próprio partido e o exército. Milhões de pessoas foram parar nos gulags, que eram aqueles campos de trabalho forçado brutais. E, como se não bastasse, ainda tivemos períodos de fome terríveis, como o Holodomor na Ucrânia. Já na China, o negócio foi de uma escala ainda mais assustadora, principalmente durante o chamado Grande Salto Adiante. A gente está falando aqui de uma fome que não foi natural, foi provocada pelo governo e que foi mantida na base do terror. O resultado? Dezenas de milhões de mortos em pouquíssimos anos. E a isso ainda se somam as vítimas das reformas agrárias e da violência da Revolução Cultural. E aí a gente chega no Camboja, que é talvez um dos casos mais intensos e rápidos da história. Em só 4 anos, o regime do Khmer Vermelho, nos seus famosos campos de extermínio, conseguiu dizimar a população com execuções, fome e doenças. O resultado foi a morte de quase 1/3 de toda a população do país. É algo difícil de imaginar. Tá, tudo isso aconteceu, mas e aí?
décadas depois, como é que a comunidade internacional lidou com o legado de tudo isso? A resposta, como a gente vai ver, demorou e muito. Um passo bem importante, ainda que muito tardio, só aconteceu em 2006. Foi quando o Conselho da Europa aprovou a Resolução 1481, uma das primeiras vezes que houve uma condenação internacional oficial e ampla dos crimes cometidos por esses regimes totalitários. E o que essa resolução diz, basicamente? Bom, ela bate em vários pontos-chave. Ela condena as violações de direitos humanos, claro, aponta a teoria da luta de classes como a justificativa para esses crimes e, o que é muito importante, ela afirma que o público geral sabe muito pouco sobre tudo isso. Por fim, ela faz um apelo para que os partidos que têm essa herança histórica reavaliem seu passado e condenem esses crimes de forma clara. E é com essa provocação que vem da própria resolução que a gente encerra. O debate sobre as palavras certas, as discussões sobre as causas, o reconhecimento que demorou tanto para chegar, tudo isso mostra como a memória desses eventos é um negócio complexo até hoje. E aí fica a pergunta no ar: por que será que essa história ficou na sombra por tanto tempo?